textos hoje. Um deles está em Lucas capítulo 24. E o segundo está em Hebreus capítulo 2. Lucas capítulo 24 e Hebreus capítulo 2. O de Lucas é daqueles que dá vontade de ler o capítulo inteiro, né? Mas eu não sei se o tempo nosso não é fácil. Eu vou ler tudo, vai. Pelo menos vou começar lendo. Lucas capítulo 24. Amém, irmãos? O texto diz o seguinte: no primeiro dia da semana, bem cedo, elas foram ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. Acharam a pedra removida do sepulcro. Mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Estando elas perplexas a esse respeito, de repente pararam junto dela 2 homens com vestes resplandecentes. Elas ficaram tão atemorizadas que se curvaram com o rosto em terra. Mas os homens lhe disseram: por que buscais entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos do que ele vos disse quando ainda na Galileia: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado e ao terceiro dia ressurja. Então se lembraram das suas palavras. Quando voltaram do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e também aos outros. Eram Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. Mas essas palavras lhes pareciam como um delírio delas, e não acreditaram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu só os lençóis de linho, e retirou-se para casa maravilhado do que havia acontecido. Nesse mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios, perto de 10 quilômetros, para quem quer entender aí. Iam falando entre si de tudo que havia sucedido, Indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia caminhando com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E eles pararam entristecidos. Um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou-lhes: és tu o único peregrino de Jerusalém que não sabes das coisas que aconteceram lá nestes dias? Perguntou ele: quais? Responderam-lhe: as que dizem respeito a Jesus de Nazaré, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós pensávamos que fosse ele, o remidor de Israel. Mas agora, além de tudo, é já o 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam. Foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele. E voltaram, dizendo que tinham tido uma visão de anjos que dizem que ele vive. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, mas a ele mesmo ninguém viu. Então Jesus lhes disse: ó nécios,
nécio é retardado, e tardios de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse em sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele como quem ia para mais longe. Mas eles o constrangeram e dizendo: fica conosco, porque já é tarde, o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. E estando com eles à mesa, tomou o pão, o abençoou, partiu e lhes deu. Abriram-se-lhes então os olhos e conheceram-no, mas ele desapareceu diante deles. Disseram um para o outro: não ardia em nós o nosso coração, enquanto pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras, na mesma hora levantando-se, voltaram para Jerusalém, e encontraram reunidos os 11, e os que com eles estavam, aos quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu também a Simão. Então os dois contaram tudo o que lhe acontecera no caminho, e como tinham conhecido o Senhor quando lhes partiu o pão. Amém. Hebreus, capítulo 2. Também é daqueles que daria para ler um monte de coisa, mas vamos ler só o 10. Uns 4 versículos, talvez 5. Convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o autor da salvação deles. Tanto o que santifica como os que são santificados, vêm todos de um só. Por esta causa, Jesus não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome aos meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança. E diz ainda: eis-me aqui e aos filhos que Deus me deu. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse aquele que tinha o império da morte. Vamos de novo. Para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse a todos os que com medo da morte andavam pela vida, sujeitos à escravidão. Amém. Existe um livro que eu vou indicar para vocês com ressalvas, mas ainda assim eu vou indicar. Esse livro hoje é domínio público, você pode baixar esse livro, você pode ter acesso a esse livro gratuitamente. Nosso baixador aí, sei lá, cada um tem um tipo de dispositivo, mas você pode ter acesso gratuitamente a um livro chamado Por Quem Cristo Morreu. O nome do livro é Por Quem Cristo Morreu. E esse livro, Por Quem Cristo Morreu, ele é do ano de... Eu vou explicar por que ele é domínio público, né? Porque uma obra depois de 50 anos no Brasil, que está traduzida em português, ela passa a ser domínio público. Eu acho que é 50 anos. E essa obra, ela é de 1648. 1648. De um autor chamado John Owen. E o John Owen escreveu essa obra que há muitos anos eu li e volta
e meia, é um livreto, é um livro rápido de ler. Eu não sei quantas páginas, não lembro de cabeça, mas ele é curto. E volta e meia a gente vale a pena ler esse livro. Eu disse com ressalvas, porque o John Owen é daqueles que vai defender que Jesus não morreu por todos. Mas o jeito que ele fala é importante, né? Ele diz que Jesus morre pelos escolhidos, mas os escolhidos são aqueles que aceitam, então tem toda uma questão. E tirando a soteriologia, a ideia, não é uma aula hoje, mas é o culto, mas vale a pena ler o livro do John Owen, Por quem Cristo morreu. Porque no livro, ele trata tem um capítulo no livro, eu acho que é um capítulo no livro, que fala sobre a morte da morte. Aliás, ele vai falar sobre a morte da morte na morte de Cristo, né? A morte da morte na morte de Jesus. Que como Jesus, na sua morte, ou através da sua morte, aniquila o império da morte. Então, ele extermina com a morte na sua morte, não é? Então, hoje, no domingo da ressurreição, onde nós celebramos o túmulo vazio, onde a nossa redenção é completa, e aí eu vou tentar, com pouco tempo, elucidar por que a nossa redenção é completa. Jesus tinha de ter ressuscitado. Se ele não tivesse ressuscitado, ele continuaria sendo Salvador, porque nós somos salvos pela morte ou pela ressurreição de Jesus. Como é isso? Então vamos entender. Na economia da redenção, cada ato redentivo, cada ato redentor tem a sua explicação, tem a sua necessidade. Por exemplo, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem conhece esse texto? Ok, aí nós estamos falando da encarnação. Jesus, sendo Deus, se faz homem. Jesus, sendo Deus, se faz homem. Esse negócio chama encarnação. Então, no catecismo, para quem é católico, no credo da igreja, para quem é cristão, tem o credo da igreja, que vai falar sobre a encarnação, que crê em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, crê em Jesus Cristo, seu único Filho, e aí ele vai falar da encarnação, o mistério da encarnação. Na encarnação, ele se torna compatível conosco. Ele se torna compatível conosco. Ele se torna parte da raça humana. Uma vez na rádio, uma pessoa perguntou: pastor, se Jesus é tão bonzinho e quer salvar todo mundo, por que ele não salva o diabo? Por que a morte de Cristo não vale para salvar os anjos caídos? Parece uma pergunta de criança, mas para você pensar. Os anjos caíram. Mas e se eles se arrependessem? Eles podem ser salvos? Qual a opinião de vocês? Não. Por quê? Aí já fica mais difícil. Não, eles não são salvos. Ah, legal. Mas por que nós somos? Nós podemos ser salvos e eles não. Justamente por causa da encarnação de Cristo. Começa com a encarnação. Eu vou tentar explicar. Quando Deus fez o homem, Deus não fez a humanidade. Nós temos um homem que é o nosso ancestral máximo, o cabeça federal da humanidade, cujo nome é Adão. Então Deus, por exemplo, Deus fez um homem e uma mulher, certo? Não, errado. Deus fez um homem. E do homem vem a mulher. Ou não foi assim? Deus fez um só. E desse um, por exemplo, a Eva, ela é descendente de Adão. Por incrível que pareça.
Porque a Eva vem de Adão, ela vem de dentro de Adão. Assim como você veio de dentro do seu pai e da sua mãe, Eva também vem de Adão. É por isso que lá em 1 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo falando sobre quem é cabeça de quem, como é que funciona esse negócio, no meio de um rolo lá, se a mulher tem de usar véu, se não tem de usar véu, que não vem ao caso aqui, ele diz assim, não é o homem que descende da mulher, mas a mulher historicamente veio do homem. Então Deus fez quantos seres humanos com as próprias mãos e soprou o Espírito? Um. E desse veio a mulher. E dos dois veio o terceiro, e o quarto, e o quinto, e o sexto, e virou a gente. Então nós temos quantos ancestrais comum? O único ancestral lá atrás, que é o Adão. Deus fez um homem, cujo nome é Adão. A palavra Adão vem do hebraico Adão, ou Adam, que é o vermelho, tirado do barro vermelho. Sabe aquela terra boa, vermelha, que para plantar e tal, é dali que vem Adão. E aí, nós passamos a existir, não numa série, mas através de várias gerações. Hoje somos 7 bilhões. Os anjos não foram assim. O jeito que os anjos foram criados é diferente. Deus não fez um anjo e eles foram procriando ou se multiplicando. Não. Cada anjo diante de Deus é uma unidade própria. Porque quando Deus fez, ele fez cada anjo. Cada um é um. Anjos não se reproduzem, diz a Bíblia. Então, quando Jesus se fez carne e habitou entre nós, essa encarnação o iguala com Adão, fazendo com que a morte de Cristo possa salvar a raça. Estão me fazendo entender? Mas a mesma máxima não funciona para os anjos. Mesmo que ele se fizesse um anjo, ele poderia salvar um anjo com a sua morte. Porque cada anjo é uma unidade. Eles não estão eles são uma série e não uma geração. Então, a encarnação de Jesus é um mistério interessante. Então, na encarnação, Jesus se torna compatível. Se torna parte da raça humana. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso na encarnação. Na morte, por ser inocente e por ser eterno, ele paga a dívida da humanidade eternamente, uma vez por todas, não precisa de outra morte. A mesma morte de Cristo salva quem vai nascer daqui 50 anos. A mesma morte de Cristo salva quem nasceu na época de Abraão. Uma mesma morte, está documentado no capítulo 9 da carta aos Hebreus. Então, na encarnação ele é compatível, na morte, por ser inocente, ele paga a dívida de todos, e na ressurreição, ele vence o império da morte. Veja só que interessante. O cristianismo é a maior religião do mundo, historicamente falando. O cristianismo, porque a igreja da nossa geração é boca aberta e de braço cruzado, eu acho que nós veremos até cumprimento de profecia, mas nós veremos o islamismo passar o cristianismo dentro dessa geração aqui. Se ninguém fizer nada, vai passar. Porque a velocidade que nós crescemos, a velocidade que o Islã cresce é diferente. Então é matemática, chega uma hora que vai passar. E é dentro da nossa geração. Mas ainda falando historicamente, o cristianismo é de longe a maior religião do mundo. Ok? Só que a religião cristã, ela está toda montada em cima de um pressuposto, que é a ressurreição de Cristo. O apóstolo Paulo diz em Coríntios capítulo 15, abre aí por favor, Coríntios capítulo 15, e você vai perceber que, não entendi?
Alguém falou alguma coisa? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. E todo o capítulo se dedica à ressurreição, quase todo ele, mas não dá para ler todo ele, porque ele é muito longo, tem mais de 50 versículos. Mas o apóstolo Paulo fala no versículo 12, ora, se pregamos que Cristo foi ressuscitado de entre os mortos, como é que alguns crentes acreditam que não existe ressurreição? É isso que o apóstolo Paulo está encrencando. Porque tem crentes que vieram da religião, do partido dos saduceus, e o saduceu não crê em ressurreição, não crê em espírito, não crê em anjo, não crê em nada espiritual. E aí ele diz assim, peraí, vocês estão dizendo que não existe ressurreição, mas nós só somos igreja porque Jesus ressuscitou. Se nós somos igreja dizendo que Jesus ressuscitou, como é que tem crente que não acredita que existe ressurreição? Essa é a pergunta. Versículo 14. Ou melhor, 13. E se não há ressurreição, então Cristo também não ressuscitou. Porque não existe ressurreição. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Aquilo que a gente fala é vão. E se é vão o que eu prego, é vão a fé de quem ouve. É isso que ele está dizendo. É uma reação em cadeia, o dominó caindo um em cima do outro. Paulo diz assim, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a vossa fé. E tem mais, somos considerados como testemunhas falsas de Deus, porque nós testificamos contra Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se é verdade que os mortos não ressuscitam. Pois se os mortos não são ressuscitados, então Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, é vã a fé de vocês, e ainda vocês permanecem nos vossos pecados. Presta atenção. Fica claro aí para nós que a ressurreição de Cristo finaliza a redenção. Se ele não ressuscitou, você continua nos seus pecados. Se ele não ressuscitou, ele não venceu a morte. Se ele não venceu a morte, ele é só mais um grande filósofo, grande entendedor, propositor de uma grande doutrina que morreu e está embaixo da terra. E aí ele diz, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Porque se nós esperamos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas se de fato ele ressuscitou de entre os mortos, ou melhor, mas de fato Cristo ressuscitou de entre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Pois assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Assim como todos dormem ou morrem em Adão, assim todos são vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, na encarnação ele é compatível com a raça humana, o que não acontece com os anjos. Na morte, por ser inocente, ele paga a dívida da humanidade. E na ressurreição, ele vence o império da morte. Ele vence o império da morte. Qual é o texto que nós lemos em Hebreus capítulo 2? Que Jesus morreu pelos pecados para que aqueles que têm medo da morte pudessem ser livres da escravidão. Então, na ressurreição, ele vem o império da morte. Capítulo 2, versículo, eu não sei o versículo, mas lá para o 12, 13, 14 de Hebreus. Para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isso é o diabo, e livrasse a todos os que com medo da morte andavam pela vida, sujeitos à escravidão. A morte, bom, eu não vou perguntar porque é chato, né? Quem tem medo da morte? Mas muita gente tem medo da morte. E a morte é, por definição, o fim de tudo. A morte é, por definição... Quem nunca se pegou pensando assim, poxa,
Enterramos nossa mãe anteontem. Como que ela está agora lá no caixão? Todo mundo já se pegou pensando assim. A morte é, por definição, o fim. E é complicado lidar com a morte. Ninguém tem resposta para a morte. Num dia está tudo bem, no outro dia a pessoa está morta. Hoje faz uma semana que o meu tio faleceu, irmão do meu pai. E aí eu preguei aqui de manhã, preguei à noite em São Paulo, e aí à noite em São Paulo, depois do culto eu recebi a notícia. E aí por isso que na segunda, saindo daqui, eu fui para o velório, né, lá em São Paulo. Esse mesmo tio que faleceu, há umas 2 semanas antes, eu falei para a Vanessa, vamos lá visitar meu tio. A gente estava de moto em São Paulo, vamos lá, tal. Aí fomos, ele estava doente, aí chegamos lá e estava dormindo, só ele na casa. Eu entrei, aí ele estava dormindo, eu falei, acorda ou não acorda? Acorda, a Vanessa, acorda, já viemos aqui. Aí chamei ele devagarinho, tal, ele estava gemendo de dor, suspeito de câncer no pâncreas, não sei o quê. E aí ele acordou, com muito custo, assim, sentou na cama, e eu sentei, ele me mostrou os exames, né, as radiografias, as coisas que o médico pediu a internação, eu consegui uma internação para ele, outras coisas, tá, enfim. E aí, ficamos ali uns 40 minutos, talvez, e juntos, tal. Ele estava muito ruim, eu fui lá, peguei ele queria tomar um Danone, eu fui lá, peguei na geladeira, abri, peguei a colher, fui dando e tal. E aí, 50 e quantos anos? 55, mais ou menos. Muito novo. E aí, eu falei para ele, aí antes de orar, eu falei, tio, então vem aqui orar, tal, pelo senhor, então. Só que é o seguinte, e se não der certo? E se for a sua hora? E se for é nessa enfermidade que Deus quer te levar? Como é que o senhor está espiritualmente? O senhor desviado, tal, o senhor se reconciliou com Jesus, tio? Eu vou orar. Ele me olhou com o olho regalado, disse, não, eu me reconciliei. Veio o pessoal aqui da igreja, eu estava desviado há alguns anos, sei lá quantos anos, uns 7, 8. Aí sei lá. Aí eu falei para ele, o senhor se reconciliou, tio? Aí não, veio aqui o pessoal, eu confessei, eu me reconciliei, pedi perdão e tudo isso. O senhor está preparado? Como é que a gente lida diante da morte? Para onde a pessoa vai? Você morre agora, para onde você vai? O que acontece? É só isso? Morreu, acabou? Dói. Desde Adão, o homem está condenado a experimentar a sanção disciplinadora chamada morte. Todo homem que peca tem que morrer. A Bíblia diz que o salário do pecado, essa realidade é inexorável. Todos os homens hão de morrer. E para onde vão? Como ficam? Eles voltam de lá. O que é essa morte? Com esse medo, os homens caminham sem respostas para dúvidas como essas. E como a morte encerra todas as expectativas, os discípulos estavam caminhando triste de volta para casa quando Jesus morreu. Porque Jesus falou, ele pregou, ressuscitou mortos, o sol mudou, o tempo mudou, o mar obedeceu, a lepra retrocedeu, a pele nova nasceu, os olhos do cego se abriram, o aleijado andou, tudo aconteceu, mas ele morreu. Ele está morto, e a morte coloca uma pedra em cima dos projetos. A morte coloca uma pedra em cima da situação. Quando Jesus morre, os discípulos ficam desnorteados. Se você abrir a Bíblia, por exemplo, em João capítulo 21, versículo 2, 3, por ali, os discípulos estão voltando para casa, para Galiléia. Um olha para o outro e fala assim, vamos voltar? Acabou. O sonho terminou, porque ele morreu. E tudo termina na morte. O Pedro diz, eu vou voltar a ser pescador. O outro, eu também vou voltar a ser pescador. Eu vou voltar para minha casa. Eu vou voltar para o meu barco. Eu vou voltar para o meu negócio.
Parece que o cristianismo vai terminando ali, na morte. Cada um vai caçar o que fazer, cada um vai embora para sua casa, tal. É assim que nós enxergamos. Por quê? Porque a morte é a falta de respostas, acabou. E com esse medo, os discípulos caminhavam, tristes, voltando para casa, no domingo. Porque a morte frustrou suas expectativas. É só você ler o texto, agora, Lucas 24, os dois discípulos caminhando, voltando para Emaús, veja o versículo 21. Veja só, é domingo, Jesus ressuscitou de manhãzinha, mas eles não sabem. Quer dizer, as mulheres avisaram a eles, mas eles não acreditam. E sem acreditar no que aconteceu, eles estão voltando para casa murchos. Capítulo 21, versículo 14. Capítulo 24, versículo 21. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Está vendo a frustração? Nós apostamos nossas fichas nele. Mas a morte mostra para nós que nós perdemos as fichas. Nós apostamos nele, mas ele morreu. E como a morte é, por definição, o fim de tudo, como a morte encerra nossas expectativas, os discípulos estão voltando para casa triste, porque a morte frustrou essa expectativa. Quais eram as expectativas? Lendo essas palavras, nós esperávamos que fosse ele o remidor de Israel. Quais eram as expectativas de quem crê assim? Eu vou falar pelo menos 3. Uma que houvesse uma redenção em Israel, está claro aí. Segunda, que houvesse um reino de igualdade. Terceiro, que o sofrimento tivesse fim. Eles esperam isso. E depositaram suas fichas em Jesus. E aparentemente perderam. Porque ele está morto, sepultado. Essas expectativas foram frustradas com a morte de Jesus. E Jesus foi quem gerou essas esperanças. A esperança de um reino de igualdade, que eu sou fim, que as lágrimas nos fossem enxutas dos olhos, que Israel tivesse uma redenção, enfim, Jesus é o gerador dessas esperanças, mas ele está morto. Por isso eles caminham tristes. E quando eles estão caminhando tristes, Jesus chega. E eles não o reconhecem. Primeiro porque eles não fazem parte dos 12. Eles não são aqueles caras que andam com Jesus o tempo todo. Esses discípulos aqui. Aliás, a Bíblia diz o nome de um deles, Cleopas, não é um dos 12. Não é um dos 12. Então, eles são admiradores de Jesus, são discípulos de Jesus de longe. Nunca tiveram Jesus de perto, assim, daqui a ali. Eles viram Jesus, por exemplo, na multiplicação dos pães. Tinha 5.000 homens, 2 desses 5.000 eram eles. Você está entendendo? Então, 5.000 pessoas, imaginando, em quantas centenas de metros eles estão vendo Jesus. Nunca tiveram Jesus assim, do braço com braço, roçando enquanto caminham. Então, será que é? Será que não é? De longe, eu nunca vi ele a menos de 200 metros e tal. Mas Jesus chega perto deles e eles não percebem que é Jesus. E aí, eles estão chateados. Eles estão muito chateados. O versículo 14 e 15 falam que eles iam falando de tudo que tinha acontecido naquele final de semana. Jesus foi assassinado na sexta. E hoje é domingo. Então eles vieram falando de tudo que tinha acontecido nesses dias. Aí, a injustiça. Para que a coroa de espinho? Para que o cuspe, tapas? Não é? As testemunhas falsas plantadas estrategicamente contra ele e tal.
E no versículo 15 diz que eles faziam perguntas. Eu não sei se é o 15, é quando você falando assim, fazendo perguntas, um ao outro. Sabe quando você está indignado, você faz perguntas, né? Mas como pode, meu Deus do céu? Mas tinha que ser desse jeito, para que assim e tal? Eles iam discutindo sobre isso, porque eles mesmo tendo conhecido Jesus muito de longe, mas eles eram um tipo de discípulos. E aí, quando eles estão fazendo perguntas, por quê? Por que isso? Por que agora? Por que dessa forma? Jesus chega. E era costume, para quem viajava a pé, então viajar sozinho é um tédio. De carro, de qualquer jeito, é um tédio. Mas, tendo companhia, a viagem se torna mais leve. Então, era comum, então, todo mundo indo para o mesmo lugar, se junta e vai conversando, tal, porque é a pé, meu irmão. E aí, muito embora a viagem fosse curta, 10, 12 quilômetros, mas é bom ter alguém para conversar. Então, Jesus chega, conforme o costume da tradição, fala assim, boa tarde, tudo bem? E aí, sobre o que vocês estão falando? Deixa eu entrar aí na conversa. Vocês estão aí tristes? Que perguntas são essas? Que palavras são essas que caminhando vocês estão trocando com tristeza? Acho que está aí no texto. Ele falando, volta um. Eita, não voltou. É o qual? 17? Acho que. Então Jesus perguntou, que palavras são estas que caminhando vocês estão trocando entre vós? E aí, os rapazes entreolham um para o outro e olham para Jesus como se Jesus fosse um extraterrestre, né? Porque, como assim, ele não está sabendo? E aí eles olham para Jesus e falam assim, ué, Eles estão vindo de uma festa. Na verdade, a Páscoa é a festa. E eles estão voltando da Páscoa, que teve nesse final de semana, do feriado prolongado, que nós já falamos sobre isso. Então, nessa feriado, vem muito peregrino. Peregrino é o nome que se dá ao judeu praticante que anda quilômetros, viaja para servir na festa. Aí eles olham para Jesus com a testa falando, e falam assim, você é o único peregrino em Israel que não está sabendo do que aconteceu, meu filho. Você está louco? Você não viu o jornal? Você não ouviu o rádio? Não viu na internet? Ele falou, do que vocês estão falando? E eles respondem, nós estamos falando do que fizeram, da maldade, da injustiça que fizeram com o rapaz. Que rapaz? Jesus, um nazareno. Como ele foi fiel a Deus, como um homem poderoso em palavras, parece que é assim o texto, poderoso em palavras diante de Deus, diante das pessoas, e de como eles maldosamente assassinaram. E Jesus olhou para eles, mas é verdade? Como que fizeram? Não, crucificaram. E ele disse, barbaridade, meu irmão. E eles não tiveram dó. Não tiveram dó? Não tiveram. Cuspiram. Cuspiram. Machucaram. E Jesus ali, conversando com eles. E eles explicando para Jesus sobre a morte de Jesus. E eles falando para Jesus como é que Jesus tinha morrido, como é que foi a injustiça, como é que, né? Versículo 19. Ele foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante do povo, como os principais sacerdotes, as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte. Eles estavam indignados. E Jesus ali do lado dizendo, pois é, aconteceu isso aí mesmo, aconteceu. E eles deixam vazar a sua frustração, essa é a palavra. Quase que dá para perceber ele soltando o ar. Nós pensávamos que fosse ele. Porque as coisas que ele falava eram igual da Bíblia.
As coisas que ele fazia batia certinho com o que o Messias ia fazer. As coisas que ele dizia eram embasadas na palavra. A gente achava que era ele. Pensávamos que fosse ele. Muitos falsos cristos já haviam surgido. Por exemplo, se você abrir a Bíblia em Atos capítulo 5, versículo 30, 31, 34, por ali, o Gamaliel vai estar dizendo assim, ó, há uns tempos atrás se levantou um homem chamado Teudas. E a ele se juntou muita gente. Mas ele morreu. E seus discípulos foram dispersos e reduzidos a nada. Tem esse texto? Atos capítulo 5, meu irmão. Vamos lá. 5, versículo 34. Levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. Então disse: israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a esses homens, porque há um certo tempo atrás se levantou um homem chamado Teudas, dizendo-se ser alguém, e a ele ajuntou cerca de 400 homens, mas ele morreu. E todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois se levantou um Galileu, e Jesus também era Galileu. Depois se levantou um Galileu, nos dias do recenseamento. Você sabe que Jesus nasceu na época do recenseamento, não é? Aliás, ele nasceu em Belém por conta do recenseamento. Então, naquele tempo, enquanto Jesus estava nascendo, estava em alta um cara chamado Judas, que dizia que era o Cristo. Nos dias do recenseamento, um Galileu, chamado Judas, um outro Judas, 30 anos mais velho que Jesus, e levou muito povo após si, mas ele também morreu, e todos os que lhes deram ouvido foram dispersos. Esse é o medo dos dois discípulos indo para Emaús. Aliás, eles estão indo para Emaús porque estão se dispersando. E por que estão se dispersando? Porque Jesus morreu. E eles estão frustrados, voltando para casa, dizendo: nós pensávamos que era ele. A gente apostou tudo. A gente falou para os vizinhos, a gente falou para a esposa, a gente pregou lá na sinagoga. Nós falamos: achamos o Messias. Achamos o Mestre. Achamos o Salvador. Nós esperávamos que fosse ele o remidor de Israel. Mas agora é o terceiro dia. De tudo isso que nós falamos, que você não estava sabendo, isso já faz 3 dias. Foi sexta, passou sábado, hoje é domingo. É já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Isso é Lucas capítulo 24, versículo de número 21. É já o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. E tristes, eles falam do relato da ressurreição sem acreditar nele. Ele diz assim, para Jesus, é verdade que algumas mulheres de manhãzinha foram no sepulcro fazer o que ninguém sabe, aí chega lá, falaram que a pedra não estava lá, que o corpo não estava lá, disseram até que tiveram uma visão de anjo. E que os anjos disseram que ele está vivo. Aí os discípulos foram lá, o pessoal que manda lá, Pedro, esse pessoal, foi lá no sepulcro. De fato, a pedra não estava lá mesmo, e de fato, o corpo também não estava lá. Mas ele mesmo, ninguém viu. Está aí no texto. Porém, a ele não viram. E Jesus, diante dessa palavra deles, diz assim: ó nécios. O nécio, eu falei retardado, é muito pesado essa palavra. É o cara que demora para cair a ficha. Ele é falto de entendimento. Ele não consegue alcançar, como eu disse dias atrás, abstrair. Ele não consegue. Ele não pensa logicamente, ele não pensa de forma abstrata. Ele não consegue. Ele só consegue ver aquilo que ele está vendo. E Jesus olha para eles e fala assim:
Ai, meu Deus, como vocês demoram a entender. Não era necessário que o Cristo padecesse essas coisas que vocês estão dizendo, tudo que aconteceu com ele aí, que vocês estão me explicando. E vocês estão tristes porque não é ele. Mas eu estou dizendo para vocês que vocês não precisam ficar tristes. Porque não era necessário que o Cristo sofresse tudo isso que vocês estão falando e depois entrasse na sua glória. É a pergunta de Jesus. E eles franziram a testa e disseram, será? Será que é assim que funciona? E Jesus, começando pelo livro do Gênesis, que foi escrito por Moisés, diz o texto, começando por Moisés, é a produção literária mosaica. E começando no livro do Gênesis, passando por todos os profetas, se liga, de Gênesis a Malaquias, irmão. Ou seja, toda a Bíblia hebraica. Todo o Antigo Testamento. Começando em Gênesis, indo até Malaquias. Ele explicou cada passagem, cada texto. Pensa no estudo bíblico. O maior estudo bíblico dado. A maior cristologia foi ministrada a 2 pessoas, indo para Emaús. E ele foi explicando cada passagem, o que falava a respeito dele em todas as escrituras, começando através de Moisés, a partir de Moisés. E enquanto ele falava, coisas diferentes estavam acontecendo dentro do coração dos ouvintes. Porque é assim que a gente se converte. A gente não se converte porque o pastor fala bem o português. A gente não se converte porque a igreja é legal. A gente não se converte, a gente não se torna crente e muda o padrão de vida porque o louvor é legal. Porque o pastor é legal. A gente se converte, a gente se rende, porque enquanto a palavra está sendo falada, dentro de nós acontecem coisas estranhas. Começa a mexer, começa a tremer, começa a arrepiar, começa... Ou não é assim que a gente se converte? E quando Jesus estava dando o estudo bíblico, começando no Gênesis, talvez ele tenha dito Gênesis capítulo 3, a semente da mulher. E quando ele estava explicando, o coração deles foi mexendo, foi reagindo ao estudo de Jesus, à palavra de Jesus. Enquanto Jesus estava explicando, aconteciam coisas diferentes dentro deles. Eu acho que a maioria aqui sabe como é isso. Porque isso continua acontecendo quando ele fala. Jesus continua falando, Jesus continua falando, Jesus continua falando. E quando Jesus fala, coisas diferentes continuam acontecendo dentro das pessoas, dentro da gente. O nosso corpo continua reagindo quando é o autor da vida que está falando. Quando é ele que fala, coisas acontecem. Não dá para explicar direito. Então, quem não sabe, não dá, irmão, posso te falar. Não consigo explicar para você como é que é. Mas alguns aqui sabem como é que esse negócio funciona. E quando Jesus estava falando, dentro deles o coração ia queimando, dentro ia acontecendo e tal. E eles ainda não sabiam que era Jesus, mas sabiam que o clima estava diferente. Até que, sem perceber, eles chegam na aldeia. E quando chega na aldeia, Jesus faz menção de que vai continuar a viagem. Está aí no texto. Jesus faz menção de que o caminho dele é mais longo do que aquele. E eles se entreolham, um olha para o outro. O texto grego dá a entender que eles falaram juntos. Em português eu não sei, não percebi se dá essa ideia. Versículo de número 28. E quando eles chegaram à aldeia para onde iam, ele fez menção como quem ia mais longe. E eles o constrangeram dizendo, eles se entreolharam, e sem combinar antes, veja só, eles estão vindo de um feriado, vem comigo,
Você deixou sua casa 3 dias, você está no feriado, você gastou dinheiro, agora você está voltando porque é dia de trabalho. Você tem que trabalhar no outro dia, tal. Quem é que nessa situação convida um hóspede? Se é para começar o feriado, você combina. Vamos com a gente, se você vem com... Mas não é, eles estão voltando para casa. E sem combinar antes, com o coração ardendo, quase junto, eles disseram, fica conosco. Eles olharam para Jesus e disseram, não pode acabar. Esse negócio que está dentro de nós, como ele fala, não pode acabar. Fica conosco. E eles começam a apresentar argumentos para que Jesus fique. Vê aí no texto. Fica conosco, porque já está tarde. Porque o dia já está acabando. Na verdade, o que eles querem é que Jesus esteja com eles por mais tempo. Sinta essas palavras. Fica conosco. Porque o dia acabou. Porque está tarde. Em outras palavras, eles estão dizendo, a gente não quer perder esse negócio que está dentro de nós. A gente quer continuar sentindo. Se desse para traduzir, o que eles estão dizendo é o seguinte, mestre, a gente não sabe nada. Agora que o senhor está explicando tudo para nós. A gente não conhece nada. A gente não consegue entender nada. A gente não entende o que está acontecendo, mas fica com a gente. Entra na minha casa. Passe mais tempo comigo. Eu não quero me despedir. Eu não quero que termine aqui. Porque quando o senhor fala, o meu corpo reage. Quando o senhor fala, coisas diferentes acontecem dentro de mim, não dá para explicar. Fica conosco. E Jesus gentilmente aceita. Ele sempre aceita. E ele entra e recebe a maior honra em uma casa, que é a oração pelo alimento. Quem faz na cultura judaica é o dono da casa. E ele recebe essa honra. O máximo que eles tinham chegado perto de Jesus antes disso era a multiplicação de pães. 200, 300 metros. Mas de longe, eles viram quando Jesus pegou o pão que estava dentro da bolsa do rapaz, e levantou, colocou para cima e deu graças. Eles viram. De longe, eles se acotovelaram, dizendo, o que ele falou? O que ele falou? O que ele está fazendo com aquele pão? Ele não ouviu as palavras, mas chegou neles as palavras. Contaram para ele. As palavras que Jesus usou quando ele deu graças. E agora Jesus está dentro da cozinha dele. E o coração deles está diferente. E ele entrega o pão para Jesus e diz assim, ora aí, o Senhor nos conceda essa honra. E Jesus pega o pão, levanta o pão. Ninguém fazia isso. A pessoa orava igual a gente ora mesmo. Senhor, né, abençoa, não sei o que lá. Mas pegar o prato de comida e levantar, orar com o olho aberto, olhando para cima, o judeu não fazia isso, só Jesus. E quando Jesus pegou o pão, ele levantou os olhos, eles olharam para o outro, tocaram assim no cotovelo. Você está percebendo o que eu estou percebendo? Você está vendo o que eu estou vendo? Você está conseguindo enxergar o que eu estou enxergando? Esse jeito de pegar o pão, esse jeito de levantar os olhos, esse jeito de partir o pão, esse jeito de falar com Deus, essa intimidade nas palavras. É Ele! É Ele, não é
pessoa. A Bíblia diz que quando eles disseram isso, Jesus sumiu. Jesus sumiu. Não sei se foi aqui nessa igreja ou em São Paulo, veio um crente falando para mim: pastor, aonde que dá para mostrar que Jesus é onipresente na Bíblia? Eu falei: na ressurreição. Como? Só ler o texto aí que nós estamos trabalhando hoje. Jesus está lá em Emaús, de tarde. É assim que eles falam para Jesus: está de tarde, o dia está acabando e tal. E Jesus some na casa deles ali e tal. Está orando com eles ali. Mas quando você chega na Galileia, Jesus passou a tarde lá com Pedro. Assou o peixe, fez o Pedro comer o peixe lá com pão de samba, apacenta minhas ovelhas, que é um outro assunto aqui. Mas quando Jesus parte o pão, eles se entreolham e dizem: é Ele. E se é Ele, significa que Ele está vivo. E se Ele está vivo, significa que a morte não é mais o fim. A morte não é o fim. Eu não sei se alguém tem parentes que estão passando, que estão às portas da morte, às voltas com a morte. Mas a maior vitória da morte de Cristo, depois da salvação, da redenção, é que a morte não é mais o fim. A morte não termina mais. A sua vida não acaba quando você morre. E nós sabemos disso, porque Jesus venceu a morte na morte. Na morte de Cristo, a morte foi vencida. Por isso que lá em Hebreus está dizendo: para que pela morte, Hebreus 2, acho que 14, 18, por ali, para que pela morte ele aniquilasse o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse a todos os que com medo da morte andavam pela vida, sujeitos à escravidão. Para que pela morte aniquilasse o império da morte, que é o diabo, e livrasse a todos os que com medo da morte andavam pela vida, sujeitos à escravidão. Se você um dia visitar Paris, na Itália, ou na França, lá tem um túmulo muito famoso, com um triângulo em cima, de um cara chamado Hippolyte Denisard Rivail. Talvez você não conheça esse nome, mas ele ficou famoso com o nome de um pseudo-espírito que ele recebia, chamado Allan Kardec. Esse cara é o fundador do espiritismo moderno, do kardecismo. É possível viajar e conhecer túmulos famosos, como em Salt Lake City, nos Estados Unidos. Você pode conhecer um túmulo de um cara chamado Joseph Smith. Ele foi morto assassinado, fundador do mormonismo, cuja religião na cidade de Campinas guarda um dos seus templos, um dos seus 5 templos está aqui em Campinas, na Dom Pedro. Se você for curioso, não precisa nem viajar, pela internet você vê o túmulo do Buda, Siddhartha Gautama, um cara que morreu meio que de diarreia, mas tudo bem. E aí, o budismo tem em Buda o seu ícone máximo e tal. E tantos outros. O Joseph Smith, que eu falei do mormonismo, morreu assassinado a tiros. Ele gostava de mulher que não era da dele e deu rolo isso aí. Tantos outros fundadores de religião morreram. Jesus, que é o fundador do cristianismo, também morreu. Mas a nossa esperança é que a morte de Cristo aniquilou, é a palavra usada na Bíblia, aniquilou o império da morte. Porque o túmulo de Jesus permanece vazio.
E Jesus Cristo, que falou com aqueles 2 discípulos ao caminho de Emaús, continua falando com discípulos até o dia de hoje. É muito difícil escolher uma parte da Bíblia para falar da ressurreição. Uma parte. Mas eu concluo com um minuto falando um bocadinho só acerca da tradição. No capítulo 20 de João, é o texto onde no quarto evangelho narra a ressurreição. Nós já entendemos que a ressurreição é o fim do império da morte. E no capítulo 20 de João, na ressurreição, mostra como foi. Nós já entendemos que as mulheres foram lá, viram o sepulcro, mas os discípulos foram no sepulcro e não encontraram Jesus. Não é verdade? O capítulo 20 conta essa história, e a gente encerra. Na madrugada do primeiro dia da semana, sendo ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu a pedra fora, revolvida da entrada. Correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava. Esse discípulo é João. E disse-lhe: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os 2 correram juntos. Mas o outro discípulo correu mais rápido do que Pedro. E chegou primeiro ao sepulcro. Abaixando-se, viu no chão os lençóis de linho. Não dá tempo aqui, mas sabe que Jesus teve a honraria de um sepultamento de uma pessoa rica, porque um senador ofereceu o túmulo novo e Nicodemos contribuiu com os aparatos de linho, não é? Versículo 5. Abaixando-se, viu no chão os lençóis de linho, mas não entrou. Ele ficou na porta. Chegou Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. O lenço que cobria a cabeça de Jesus. O lenço não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Finalmente, entrou também o outro discípulo que chegara primeiro e viu o sepulcro. Que chegara primeiro ao sepulcro. Viu e creu. Ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que ele ressurgisse de entre os mortos. O que eu deixo para vocês é imperceptível para quem tem a nossa cultura ocidental brasileira. Mas, em várias culturas, como a judaica, você tem, por exemplo, algumas dicas. Por exemplo, você vai comer na casa de alguém. Se você quer mais, o jeito que você põe o garfo, aliás, quem faz etiqueta, no Brasil também tem, mas é que ninguém sabe, não é popular. O jeito que você põe o garfo no prato, mostra se você gostou, se você não gostou, se você quer mais, se você não quer mais. Isso acontece em várias culturas, pesquisem o que eu estou falando. Você convida alguém para dormir na sua casa, o jeito que ele deixa o quarto, quer dizer alguma coisa. Na cultura judaica, por exemplo, se você convidar um hóspede para dormir na sua casa, para passar um tempo com você, uma semana, sei lá, 3 dias, um dia, 2, uma noite, se ele levantar, dependendo do jeito que ele deixa a coberta, o cobertor, o lençol, tal, aquilo ali tem alguma coisa interessante na cultura. Isso que eu estou falando, pesquisem. Por exemplo, se a pessoa levantar e deixar o lençol dobrado, ele está deixando uma mensagem. Eu gostei muito do jeito que eu fui tratado por vocês e eu volto. O cenário da ressurreição ainda está intacto. E quando eles chegam no túmulo, o João parece que era mais jovem, ou mais magro, ou mais ágil. Ele correu primeiro. Ele chegou primeiro, mas ele para na porta e não entra. Ele espera Pedro,
que eu é mais velho, ou mais gordo, ou mais lento. E o Pedro chega. E quando o Pedro chega e entra, o Pedro entra primeiro, então. Ele enxerga o lençol no chão, mais o pano que estava envolto na cabeça de Jesus, no corpo de Jesus, alguém chama esse negócio de santo sudário, estava cuidadosamente dobrado, diz o texto, e colocado num lugar à parte. Isso não combina, por exemplo, com a estrutura de um roubo. Se o corpo de Jesus foi roubado, como dizem ou diziam os judeus, em Mateus capítulo 28, quem é que entra num lugar para roubar alguma coisa e dobra as coisas? Não combina. E aquele lenço dobrado diz muita coisa. Aquele lenço dobrado diz: eu estive 33 anos entre vocês. Eu caminhei com vocês. Eu vivi com vocês. Fui tratado como vocês sabem. Mas mesmo sendo tratado como fui, mesmo terminando como terminou, eu gostei de estar com vocês. E esse lenço dobrado está dizendo para mim, está dizendo para você: eu vou voltar. Eu ainda vou voltar aqui. Nossa religião é a única cujo mestre morreu, tripudiou sobre a morte, aniquilou o império da morte, venceu e está vivo e está entre nós esta manhã. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Já fizemos o ofertório, já apresentamos os irmãos que estão nos visitando, vamos terminar. Parece que as crianças vão louvar a Deus, e aí a gente encerra. Hoje passamos... O relógio parou? Que hora é agora? Ah, então tá certo. Achei que meu relógio tinha parado. 11h05. Então vamos lá, acho que vocês vão querer tirar esse negócio aqui, peraí. Vamos lá.
As crianças saudam a igreja com a paz do Senhor, amém? 1, 2, 3. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte e o dor, aleluia. Jesus sofreu, uma vez morreu, mas agora vive está, aleluia, para sempre reinará, aleluia. Agradeço a oportunidade, as palmas louvam o Senhor.